Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Nós estamos mais uma vez, os irmãos podem se assentar, reunidos, adorando e exaltando o nome do Senhor. Estamos sentindo a falta de algumas pessoas, mas estamos adorando a Deus e felizes. Hoje contamos com a presença do nosso querido pastor Humberto, amém? Que alguns aqui não conhecem, mas nós o conhecemos há mais de 30 anos, né? Nós ainda éramos jovens, nós em Bom Sucesso, pastor Humberto congregava na Vila Barros, né? E a gente vem, com o passar do tempo, a gente vai se encontrando pela caminhada. Congregamos juntos, depois de muito tempo, viemos congregar juntos no Planalto, em Arujá, e hoje ele nos dá a alegria de contarmos com a sua presença. Quero dizer, pastor Roberto, que você é bem-vindo neste ambiente, amém? Sinta-se à vontade, essa é a sua casa, amém? É a casa de Deus. Nós estamos, igreja, neste mês, dando continuidade à parábola das 10 virgens. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 20, Mateus 21, amém? Mateus 25, é isso? Deixa eu pegar meu ajudante aqui. Irmãos, o irmão que está internado não sou eu, viu? É o pastor Valdir lá do Álamo. Eu nem de terno estou, não estou internado. Nos diz a palavra, parábola das 10 virgens. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vai comprar. Se liga. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Irmãos, as virgens, ela representa, na verdade, a igreja do Senhor. Amém? Ela representa pessoas que conhecem, que até conhecem, mas não estão cultivando a vida em Deus. Porque a nossa vida, ela é como uma planta, uma semente lançada na terra. Ela germina e começa a brotar e crescer. Só que ela não deve, se a gente quer produzir frutos bons, a gente precisa
trabalhar a terra, a gente precisa regar, a gente precisa adubar, a gente precisa estar trabalhando a planta para que ela dê bons frutos. Existem plantas que elas até dão frutos sem o cuidado, mas a qualidade não é uma qualidade boa. As pessoas que trabalham e que conhecem sobre plantação, eles fazem enxertos, eles fazem alterações genéticas nas plantas, para que estas plantas elas produzam um fruto melhor. Amém? E a igreja, ela é assim, ela precisa estar sempre sendo trabalhada, sendo preparada para produzir coisas melhores. E aqui se falava sobre um casamento, e nós estamos aguardando as bodas do Cordeiro. Somos as virgens. E nós falamos sobre alguns temas durante esses dias, e me restou hoje falar sobre as precavidas. O que é uma pessoa precavida? É uma pessoa prevenida, uma pessoa que ela antevê os acontecimentos e se prepara para eles. No livro de Lucas, no capítulo 21, verso 36, ele diz: estejam sempre atentos. Essa palavra já diz tudo, estar atento, estar observando. Às vezes a pastora Marisa, ela reclama comigo porque eu vejo muita política. Às vezes sempre, porque eu vejo muita política. E a gente precisa estar precavido, estar observando os acontecimentos. Sabe por quê, igreja? Porque a política ela afeta na nossa vida espiritual também. Por isto, muitos países hoje estão sendo dominados pelo comunismo, porque todo mundo levava em banho-maria, deixava acontecer. E você, igreja, é responsável por isto. Amém? A tua oração faz toda a diferença. O teu jejum, a tua consagração faz toda a diferença. Estejam atentos e orem para que possais escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Nós vamos falar hoje, começar com uma mulher chamada Tamar. Gênesis capítulo 38. A Bíblia nos fala que esta mulher, Gênesis capítulo 38, nós não vamos citar versículos, vamos falar sobre a história. Neste capítulo ele fala sobre uma mulher chamada Tamar. Tamar, ela foi trazida para se casar com um dos filhos de Judá. Os irmãos conhecem essa história. Irmãos, essa moça, ela foi trazida, ela manteve uma vida matrimonial com o filho mais velho de Judá. E a Bíblia nos diz que aquele moço não era um bom, embora fosse descendência de Israel. Isso me faz entender que às vezes ser crente não basta. Amém? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Às vezes nós temos uma postura de crente, temos uma aparência de crente, mas o nosso coração está bem longe de Deus. E esse moço, ele agia de maneira incorreta, ele batia na mulher, ele a violentava, ele fazia tudo o que não devia fazer, e Deus não se agradou. E num certo dia ele bateu de frente com seu pai. E Deus simplesmente ceifou a vida deste homem. E como era por tradição, as mulheres
que entravam numa família tinham que gerar descendentes para aquela família. O irmão que vinha logo em seguida se casou com ela. Mas ele não queria gerar filhos com essa mulher. Porque os filhos dessa mulher com ele seriam vistos como filho do primeiro casamento. E a Bíblia nos diz que ele mantinha um relacionamento com ela, mas não permitia que ela germinasse. E de igual forma, por muitas vezes, ela tentou gerar filhos com ele, mas ele sempre fugiu. E mais uma vez, Deus exterminou este moço. E Judá, havia uma promessa, irmãos. Existia um terceiro filho. E esse terceiro filho, ele assumiria a condição de dar a Judá um descendente. E a história é interessante, como Deus trabalha. Às vezes nós fazemos algumas coisas e nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 200, 300 anos. Se este primeiro filho soubesse o que iria acontecer, ele não faria isto. Se o segundo filho soubesse o que iria acontecer, ele também não o faria. Essa moça foi prometida ao terceiro filho, mas foi mandado para a casa dos seus pais. E lá ela estava pronta para ser esquecida. Lá ele ia esquecer dessa moça e não cumpriria com a palavra de dar o seu terceiro filho para ela em casamento. E observando ela, certa feita este moço esteve na cidade. E ela ficou sabendo que ele estava se preparando para se casar, mas não com ela, com outro. E a Bíblia nos diz que ela se entristeceu. Passados os dias, ela ficou sabendo que Judá estaria na cidade. Naquele dia, ela cometeu uma loucura entre aspas. Porque às vezes, igreja, nós tomamos atitudes que para o mundo, para a família, para a igreja, parece loucura. Mas muitas vezes nós, inspirados por Deus, nós fazemos o que ninguém acredita que vai dar certo. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, se Deus estiver na direção, faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na tua vida, ainda que pareça loucura. Ela, sabendo que Judá estaria lá, ela simplesmente colocou um véu, vestiu-se de uma roupa diferenciada, e Judá aparece e olha para aquela mulher, com um véu, uma roupa, um corpo delineado, uma moça muito bonita. Ele imaginou ser ela o que seria hoje, nos dias de hoje, uma garota de programa. Ele vem ter com ela, ele conversa com ela, mas ela não descreve quem ela é. Ela o leva, ela mantém um relacionamento íntimo com ela. Ele mantém um relacionamento íntimo com ela. E sai disfarçadamente. Olha o crente. Deixa a mulher em casa e vai para outra cidade e manter um relacionamento com uma mulher de programa. E nessa brincadeira ela engravida, igreja. E o crente cheio de razão vai lá, opa, vamos apedrejar essa mulher. Só que nós falamos sobre o que a mulher? Precavida.
ela não estava fazendo qualquer coisa, ela estava agindo na direção de Deus. Ela estava agindo segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Judá era abandoná-la, era destruí-la. Ele não queria cumprir com a sua palavra. Mas Deus colocou um plano em seu coração, e naquele dia ela falou: o que o Senhor vai deixar como forma de pagamento, Ele deixa com ela um selo num cordão e um cajado. Aleluia, Jesus. E ela deixa escondidinho, né? Quando Judá aparece cheio de ira, cheio de raiva, desejando a morte desta mulher, todo mundo reunido, porque os apedrejadores estão sempre de alerta, né? Esperando uma oportunidade para nos colocar por terra, para nos destruir. Quando ele aparece, todo mundo se une, as pedras já estavam nas mãos. Mas esta mulher estava na direção de Deus. Esta mulher estava no centro da vontade de Deus, embora ela não soubesse o que haveria de acontecer. Mas ela tomou uma direção, aleluia Jesus, inspirada por Deus. Naquele exato momento em que todos estavam preparados, ela simplesmente entra dentro da sua casa e traz consigo o cordão, e traz consigo o cajado, e ela pergunta perante todos: acaso o Senhor conhece de quem são estas coisas? Aleluia. Mulher precavida, igreja. Mulher direcionada por Deus. Sabe por quê, igreja? Porque através de Tamar começaria a genealogia de Jesus. É por isso que eu disse, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 50, a 100, a 200 anos, e passaram centenas de anos. Mas era através de Tamar com Judá que começaria a genealogia de Jesus. Olha a diferença que faz uma pessoa dirigida por Deus. Judá assume aquela mulher, aquela criança, e ali começa a genealogia de Jesus. Vigiai, estai atento aos acontecimentos, porque nós não sabemos o que haverá de acontecer. Talvez nós pudéssemos hoje falar sobre Ruth. Bispo Márcio, quem é Ruth? Ruth era uma mulher casada com o filho de Noemi. A Bíblia nos diz que ela era casada com um dos seus filhos, e eles estavam numa cidade diferente. Ela não professava a mesma fé de Noemi. E aconteceu que ambos os filhos de Noemi vieram a falecer. E Noemi falou: olha, mulheres, a minha madre não gerará mais filhos, para que vocês mantenham a tradição e venham se casar com eles. Portanto, façam o seguinte: voltem para os seus familiares, para a sua terra, para a sua gente, e eu sigo o meu caminho. E a Bíblia nos diz que Orfa disse: tá bom, estou indo embora. Mas Noemi falou: não, sua família será minha família, seu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde tu fores, eu também irei. E a Bíblia nos diz que Ruth, ela sai acompanhando a Noemi, duas mulheres viúvas, sem possessões, sem posses, sem herança, mas com Deus na direção.
Noemi fica em casa. E Ruth vai caçar o que fazer. O povo estava colhendo a produção. E enquanto o povo colhia a produção, os funcionários, ela ia na rebarba pegando o restinho. Uma mulher precavida, prevenida. E enquanto ela pegava, alguém passava por lá. Boaz observava e, usando o vocabulário atual, pagava um pauzinho para ela, né? Desejava ter, e ele ficava impressionado com uma mulher nova, bonita, trabalhando, se entregando ali, pegando o resto que caía para alimentar sua sogra, para alimentar uma mulher que também, como ela, era viúva. Ele começa a questionar: peraí, quem é aquela mulher? E alguém fala: é Ruth, nora de Noemi, viúva. E ele manda que os seus funcionários comecem a deixar uma sobrinha a mais. Todos os dias, ela começou pegando uma beiradinha, né? Mas todos os dias ele falava: ó, seguinte, vocês vão deixar uma sobrinha a mais. Faz de conta que vocês não estão percebendo. Aleluia. E as coisas começaram a acontecer, igreja. Ela chegava, primeiro dia ela chegou com um saco de milho. No segundo dia ela já chegou com uma feira completa. Depois ela deve ter arrumado um jumentinho para carregar. E Deus vai trabalhando, igreja. Deus vai trabalhando. Às vezes as coisas estão na nossa mão e nós não sabemos como trabalhá-la. Deus, às vezes, Ele nos dá uma direção e nós não entendemos a direção de Deus. Mas ela tomou a atitude certa. Estar com Noemi. E ela ir fazer o que ela precisava fazer. E de repente, aquele homem começa a chegar mais próximo. E Noemi começa a questionar sobre ele. E ela comenta: o dono das terras é Boaz. Espera aí, Boaz? Quem era Boaz? Boaz é parente, é primo. Era primo do meu marido, é da família, está em casa. Mulher prevenida, faz o seguinte, Ruth, vai lá, discretamente. Quando ele se deitar, você vai lá e se aloja aos pés dele. Irmãos, existem coisas na nossa vida, como eu disse, parecem loucura. Nos nossos dias alguém ia dizer que ela estava se oferecendo, que ela estava se entregando para ele, mas não. Ela estava se prevenindo e fazendo a vontade do nosso Deus. Ela ali se aquece os pés dele, e de manhã ele acorda assustado, ele vê a mulher. Esse homem se declara. E mais uma vez, mais um para a descendência, para a genealogia de Jesus. Boaz também está inscrito na genealogia de Jesus. Então, nós precisamos, muitas vezes, estar atento. Precisamos estar observando os movimentos, as situações. E tudo que nos rodeia, tudo o que acontece ao nosso redor, na nossa cidade, na nossa família, porque Deus ele está agindo, está trabalhando, está preparando uma igreja para morar no céu. Mas nós não vamos assim de qualquer jeito. Quando ele fala na parábola das 10 virgens, o que ele quer dizer
igreja, que ele virá buscar uma noiva que tenha azeite. E para que serve o azeite? Para que servia o azeite? E para que serve o azeite hoje? O azeite no Velho Testamento, ele era o combustível da lamparina, nesse caso. Porque o azeite tinha muitas utilidades. Ele servia para ungir, ele servia para passar nos lugares onde havia machucaduras, para que moscas não viessem se assentar. Mas ali, o azeite estava sendo preparado para que, quando o noivo chegasse, ele pudesse reconhecer a pessoa, ele pudesse ver a clareza, ele pudesse ver quem era que estava entrando. Mas aquelas noivas não se prepararam. O azeite nos nossos dias, ele é simbolizado pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ilumina, que nos mostra, que mostra ao mundo quem nós somos. Os irmãos já perceberam que às vezes nós conhecemos uma pessoa e ela não tem uma aparência bonita, uma aparência física bonita. E de repente ela aceita Jesus. E começa a servi-lo. E começa a viver uma vida na presença dele. E a fisionomia dela muda. É natural isto. Mas ela fez uma plástica? Ela fez uma cirurgia? Não. Ela deixou o Espírito Santo envolvê-la. E agora nós não vemos mais aquela fisionomia abatida, triste, amargurada. Agora nós vemos e sentimos a presença de Deus na vida deste alguém. Irmãos, talvez eu pudesse falar de Esther. Quem era Esther? Uma órfã que não tinha valor algum. Nem pai ela tinha, nem mãe. Era cuidada por Mardoqueu, seu tio. E lá estava Esther, a rainha Vasti. Numa certa situação, ela desobedece ao seu esposo. E os conselheiros, o rei ele chama os seus conselheiros, conversa com os seus conselheiros. E desta conversa sai um aconselhamento de que ele mandasse embora Vasti e escolhesse uma nova mulher. E Mardoqueu, ele simplesmente traz a moça. Olha como a vontade de Deus é perfeita e maravilhosa. Deus pega alguém sem valor algum. Deus pega alguém que está jogado num canto. Deus pega alguém que ninguém vê. E a Bíblia nos diz que Esther, ela se achega ao palácio. E é uma mulher precavida. Durante um ano. Todas as mulheres se preparando com a imagem. Todas as mulheres se preparando com as roupas, com as vestimentas, com as maquiagens. E durante um ano, Esther, ela estuda todos os movimentos de Vasti. Tudo que Vasti houvera feito, ela observa, ela questiona, ela pergunta. E começa a se atualizar. E começa a entender por que Vasti ficou tanto tempo ao lado do rei. Durante um ano ela se prepara. E quando ela aparece, o rei fica doidão. Porque ele vê em Esther a mulher mais bonita que ele tinha visto até então. Sabe o que é isso, igreja? Talvez ela não fosse tão bonita. Talvez ela não tivesse tantos atrativos.
mas ela tinha na vida dela a manifestação da glória de Deus. Ela tinha na vida dela a direção de Deus. E a Bíblia nos diz que ela é escolhida, ela é levada, e acontece no meio deste período alguns contratempos. Porque Amã era o todo-poderoso, primeiro homem do rei, chefe do exército, mas não gostava de crente. E Mardoqueu não se prostrava diante dele. Sabe por quê, igreja? Porque o cristão abençoado, que conhece a Deus, ele não se prostra diante da vontade do mundo. Ele não se prostra, mas você vai perder seu cargo, não interessa. Eu perco meu cargo, mas não perco a salvação. Mas você vai ser expulso, não tem problema, eu vou expulso, mas eu não perco a salvação. Mas você vai perder a mulher, tudo bem, tem 50 mulheres aí, mas a minha salvação eu não perco. Aleluia. E ele não se prostrava diante de Amã. E Amã planeja. A essas alturas, Esther já estava casada. E Mardoqueu conversa com ela, olha, é o seguinte, está acontecendo isto, e o camarada, ele está aprontando para nós. Irmãos, o camarada está aprontando para o Brasil, viu, também. Nós temos que orar, viu? Temos que orar. Amã, ele prepara uma lei. Ele leva o envelope na mão do rei. O rei, sem saber, taca o selo em cima da lei, sela a lei que Amã havia feito, e a partir daí ele não podia mais voltar atrás. Nosso povo está em perigo, faz alguma coisa. Naqueles dias, uma rainha não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada. Aí agora entra a mulher precavida. Ela foi precavida, ela foi preparada. Ela se preparou para se tornar a mulher do rei. E agora, mais uma vez, ela se prepara para mudar uma sentença de morte. E eu digo para você nesta manhã, há nas tuas mãos um poder para transformar uma sentença de morte, uma sentença de derrota. Deus tem poder, através da tua vida, de transformar esta sentença em vitória, em vida, em autoridade, em graça e em poder. Só que tem um detalhe. Uma mulher precavida, ela chega e diz, olha, manda dizer ao nosso povo lá em Suzã, que durante 3 dias, haja um jejum. E se for da vontade de Deus, aleluias, eu entrarei na presença do rei. Aleluia, Jesus. Antes de entrar na presença do presidente, antes de entrar na presença do governador, antes de entrar na presença das autoridades, precisamos entrar na presença de Deus. Durante 3 dias ela jejua. E após este jejum ela entra na presença do rei. E olha que sabedoria maravilhosa desta mulher. Ela prepara um banquete para o inimigo. Ela prepara um segundo banquete para o inimigo. E depois ela conversa com o rei. E ela diz, olha, meu senhor, sabe o povo de Deus, os hebreus, os israelitas, Amã quer destruir este povo neste decreto que você selou. E sabe quem é? Quem faz parte deste povo? Eu, tua esposa. Igreja, o homem achou a coisa mais maravilhosa da vida dele. Ele vai querer destruir aquilo que Deus colocou na mão dele, que o faria prosperar,
por causa de um homem abusado. Mas quando nós entramos na presença de Deus, mas quando nós usamos, aleluias, a prevenção, quando nós agimos com atenção, Deus muda histórias, Deus muda contextos. A Bíblia nos diz que Ele liberou para que todo o povo se preparasse para a batalha, porque até então eles seriam dominados, mas Deus, quando eu e você atentamos e nos precavemos, Deus, Ele encontra lugar para agir. No livro de Provérbios, no capítulo 31, no versículo 10, existe uma pergunta que é a seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? Ele fala no tocante à mulher, mas hoje a mulher em questão é a igreja do Senhor. E uma igreja virtuosa, uma mulher virtuosa, você não acha em qualquer lugar. Mas eu e você somos a igreja do Senhor. Nós já ouvimos falar esta semana e ouvimos hoje novamente sobre Abigail. No livro de 1 Samuel, no capítulo 25, de 1 a 44, a Bíblia nos fala sobre Davi, com seus 400 homens, que estavam se preparando para assumir uma posição, e chegou num dado momento, eles tiveram fome, e foram até Nabal. O insensato. Nabal significa insensato. A Bíblia nos diz que eles foram até Nabal, porque já haviam ajudado a Nabal muitas vezes, e foram pedir que eles ajudassem o exército com alimentação. E o grande Nabal, o rico Nabal, ele fala: que eu vou ajudar nada. Vocês que se virem, quem mandou vocês saírem sem alimento? Mas a Bíblia nos diz que o rei falou: é assim? Maravilha, quando vocês precisarem, nós te ajudamos. Agora que nós precisamos, você não pode nos acolher. E a Bíblia falou: então nós vamos lá. Davi disse: nós vamos lá e vamos destruir a cidade, e vamos fazer o que nós temos capacidade de fazer. Mas existia uma mulher precavida, abençoada, uma mulher sábia. Quem aqui é mulher sábia? Cadê a mão levantada aí? Quem aqui é homem abençoado e sábio? Aleluias, que é precavido, que se prepara para as coisas que poderão acontecer. Como eu disse, nós, igreja, estamos vivendo um momento em que tudo de errado pode acontecer a qualquer momento. Mas a nossa intervenção, através das nossas atitudes, da nossa oração, ela pode fazer toda a diferença. Quando o moço foi e levou a mensagem que o seu senhor não haveria de ajudar, Davi de imediato já falou que ia destruir a cidade. Aquele mesmo moço volta e fala: mulher, a coisa está braba. Davi tem um grupo forte, um grupo preparado, e eles vão invadir a cidade e vão destruir. Abigail, ela simplesmente age com a sabedoria que Deus lhe dá. Já foi focado aqui a quantidade de alimento que ela separou para alimentar todo um exército. Ela não precisava fazer aquilo. Ela não precisava sair com tudo aquilo, ela não precisava tomar esta atitude. Mas ela anteveu
o que poderia acontecer? Eu quero te falar nesta manhã. Procure em Deus esta direção, esta visão. De você, de nós também, começarmos a antever os acontecimentos. Vamos estar atentos ao que Deus quer fazer na nossa vida. E vamos estar atentos ao que o mundo quer tramar contra a nossa vida. Quando ela ficou sabendo, ela juntou uma grande quantidade de alimentos e ela foi ter com Davi. E Davi recebe de bom grado, naturalmente. Todos se alimentam. Davi volta para a sua localidade. E passado um tempo, Nabal morre. E olha com incidência. Mais uma na vida de Davi. Quem era Davi? Filho de Jessé. Descendência ou genealogia de Jesus. 3 mulheres, 3 situações, todas da genealogia de Jesus. Depois que aquele rei morreu, Davi ficou admirado em saber que uma mulher tão sábia, que uma mulher tão especial, estivesse viúva. Ele ordena que seus moços vão até ela e digam a ela que ele a quer como mulher. Irmãos, nós precisamos ter esta habilidade, esta capacidade, que é uma dádiva de Deus, de nós nos prepararmos. Nós temos em nossas mãos o livro dos livros, palavra por excelência, que nos direciona como nós devemos agir, que nos direciona os acontecimentos. E muitas vezes nós caímos porque nós não lemos, não conhecemos a palavra, não observamos os grandes homens, as grandes mulheres de suas batalhas, de suas vitórias. Esta mulher, ela livrou toda uma cidade, ela livrou todo um exército com uma atitude. E posteriormente, ela veio a se tornar a mulher do rei. Aqui está também a mulher do rei. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Estamos aguardando, aleluia, Jesus, o Senhor vir nas nuvens. Sim, porque Jesus não vai pisar aqui. Mas nós estamos aguardando Ele vir nas nuvens e nós subiremos como noiva virgem, prudente, ataviada, aleluias, e participaremos das bodas do Cordeiro, quando nós não mais seremos noiva, mas seremos a mulher de Cristo. Ser precavido é uma necessidade, igreja. Estarmos atentos aos acontecimentos do mundo, estarmos atentos aos acontecimentos familiares, estarmos atentos aos acontecimentos bíblicos. Deus quer uma igreja preparada, uma igreja abençoada. E eu creio que nós temos aqui uma igreja que está se preparando de forma adequada. E junto com ele subiremos para a glória. Amém? Que Deus nos abençoe. E conceda-nos que nos enquadremos em cada uma dessas
colocações que foram feitas no decorrer destes dias. Precisamos aprender de Deus. Precisamos aprender com Deus. Nós não precisamos, bispo, pastores, não precisamos aprender caindo. Nós precisamos aprender com a queda dos outros. Nós não vamos julgar e muito menos condenar. Mas nós temos que tomar como exemplo pessoas que tiveram o desprazer de cair para aprender, para que nós não caiamos também, mas estejamos sempre de pé olhando para o céu, que é de lá que vem a nossa redenção. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Aleluia, Jesus.